Gente, hoje a gente vai fazer, eu vou fazer um videozinho, ó, ensinando a fazer esse tipo de peça, ó. Capa para rolinho, tá vendo? Ó, a lateral dele assim, tá? E com zíper fora, ó, que dá para tirar o enchimento dele e lavar só a capa. Viu que bacana? Vamos lá aprender a fazer essa peça. Gente, para montar esse rolinho, que eu acabei de mostrar para vocês como ficou, eu vou fazer uma explicação para vocês dos cálculos, tá? Vocês têm que saber o que? O tipo de material que vocês vão usar para fazer o kit de berço, tá? E o tamanho do colchão desse berço. Então, esse rolinho aqui, ó, ele foi feito para um berço que ele tem um colchão de 70 centímetros de largura por 1,30 de comprimento. Para fazer o rolinho, a gente tem que saber a largura do colchão, que são os 70 centímetros. Teoricamente, esse rolinho ele teria que ter 70 centímetros de largura, certo? Mas a gente tem que levar algumas coisas em consideração para fazer esse rolinho, tá? Esse rolinho aqui, ele é um rolinho que eu tô fazendo para um kit berço que eu já fiz o kit berço. E para o irmãozinho da Luísa. E agora a mamãe vai reutilizar o kit berço do Miguel para a Luísa. Então eu vou fazer só o rolinho. Esse kit berço do Miguel, que está sendo reaproveitado para a Luísa, o colchão ele tinha 70 centímetros de largura, mas foi utilizado numa lateral enchimento de espuma, placa de espuma, com 3 centímetros de largura, tá? E do outro lado era um rolinho de espuma nesse estilo aqui. Esse aqui já está forrado com TNT, ó. Eu forro os rolinhos com TNT. E esse rolinho, ele tem 10 centímetros de espessura, tá? E densidade 23. Essa distância aqui, ele tem 10 centímetros. Então, qual o cálculo que a gente tem que fazer? 70 centímetros de largura do colchão, certo? 70 centímetros, considerando que de um dos lados nós teremos um rolinho com 10 centímetros de espessura, você diminui esses 10 centímetros de espessura do rolinho do pé do berço, certo? Então, o rolinho ele já vai ter 60 centímetros. 60 centímetros menos os 3 centímetros da outra lateral, tá? A outra lateral vai ter uma placa de espuma com 3 centímetros. Então, é os 60, que já descontando o rolinho da outra lateral, menos 3, que vai dar 57 centímetros. Então, esse rolinho aqui que eu já encapei, ó, ele já está com 57 centímetros. A capinha, ela tem que ter 59 centímetros, porque é 1 centímetro de cada lado para margem de costura, por 35 centímetros de altura, ok? Aqui já foi feito todo trabalhado conforme a mamãe solicitou, tá? Então, a medida desse rolinho tá 35 por 59. E vou precisar também, ó, eu faço muito esse acabamento aqui. Ele é um acabamento um pouco mais chato de fazer, mas eu tenho como política da minha empresa não colocar nada dentro do berço que possa alterar a segurança do bebê. Na minha opinião, o berço deve ser o lugar mais seguro da casa para o bebê. Então, eu não coloco
botões dentro do berço, tá? Ah, tá, se você nunca faz um rolinho com botão, faço. Na cama auxiliar ou cama de babá, eu até coloco, faço o rolinho com aquele acabamento franzidinho, né? Estilo assim, ó, que é mais fácil de fazer o rolinho, tá? Com um botão aqui no meio. Porém, aqui dentro do berço eu não coloco botões ou qualquer outro tipo de objeto que possa se soltar e ser engolido pelo bebê, tá? Esse é um cuidado que eu sempre tive e eu não abro mão dele. Quando a mãe me manda foto, esse kit berço é cheio de botão e tal, você faz? Eu disse, não, eu não faço. Se você desejar, procure outra pessoa para fazer para você. Eu não coloco o nome da minha empresa em coisas que podem matar uma criança. Eu tenho isso na minha cabeça e realmente eu não abro mão disso. Então, por isso, eu faço esse tipo de acabamento aqui na lateral. É o círculo, tá? Da minha espuma, ó, com 1 centímetro a mais para margem de costura ao redor. Eu já fiz um molde, tá? Onde eu risco isso. Então, tem tecido desse lado, tecido desse. E dentro, ó, eu tenho aquela sobra, ó, de R1 e R2. E eu passei costuras para firmar isso nesse material. São 2 dessas peças. E também vocês vão precisar de zíper em metro. O zíper, gente, sempre um pouco maior do que o tecido, tá? Porque depois a gente vai ter que colocar o cursor. Agora vamos lá para a máquina de costura para costurar a capa desse rolinho. Gente, o que nós vamos fazer aqui na máquina de costura para a gente costurar a capa desse rolinho, tá? Em primeiro lugar, colocar, ó, o pé calcador de zíper, tá? Que é esse calcador aqui, ó. Acho que dá para vocês verem bem, né? Levanto, a minha máquina ela só tem um botãozinho, ó, que solta. E eu encaixo o meu pé calcador. Eu vou pegar o lado direito do meu tecido e aqui tá o meu zíper, ó. Lado direito do meu zíper, lado avesso do meu zíper. Vou prender esse zíper aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Vou colocar o zíper com o lado avesso virado para cima e o tecido pro lado direito virado para cima. E o zíper rente ao tecido. Dessa forma aqui. E vou passar uma costurinha, ó, aqui do lado, ó, do esqueleto do zíper. Esse pezinho, ele vai ajudar a eu conseguir fazer essa costura bem rente, ó, ao esqueleto do zíper, sem pegar o esqueleto do zíper. Sempre inicio com retrocesso e faço uma costura reta prendendo o zíper no tecido. Ó, cheguei no final, faço um retrocesso. Ó, onde ficou a costura e como vai ficar do lado direito, ó. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar a capa, ó, e vou dobrar ela assim, ó. Dobrar mesmo, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou deixar, ó, o lado direito virado para cima e vou deitar esse zíper em cima, ó. Dessa forma aqui, ó. Vou colocar tecidinho com tecidinho e tecidinho com tecidinho aqui do lado também, ó.
Coloquei bem certinho e agora vou continuar prendendo esse zíper no tecido com ele dobrado aqui, ó. Vou fazer a mesma costura que eu fiz do outro lado, ó. O tecido tá dobrado, ó, lado avesso aparecendo e o zíper aqui rente ao tecido. Inicio com retrocesso e faço a costura até o final e termino com retrocesso. Ó, e agora o que que eu vou fazer aqui? A peça, ó, ela tá costurada assim, ó, então ela tá presa, certo? Eu venho e abro meu zíper. Porque eu sou obrigada agora, gente, a fazer uma costurinha aqui, ó. Aí eu mudo meu pé calcador, tá? Ele tá preso nessa parte aqui, eu vou mudar ele de posição, ó. Vou prender ele para costurar esta parte, ó. Aqui. Por quê? Porque eu quero, ó, eu coloco que o pé calcador pegue do lado do meu zíper, tá? E dou uma esticadinha aqui no tecido para passar essa costurinha de acabamento aqui no cantinho do tecido e não pegar o zíper, ó. Ó, aonde que tem que ficar essa costurinha? Por que que você tem que fazer essa costurinha, tá? Para quando você for fechar e abrir o zíper, não acontecer, ó, nesse lado aqui a gente não fez ainda a costura, ó. Não acontecer do tecido vir para cima do zíper, ó. Tá vendo? Então, você tem que fazer essa costurinha que foi feita aqui desse lado, ó, para que isso não aconteça, tá? Vou fazer isso do outro lado. Ó, vamos iniciar a costurinha do outro lado. Costurinha feita dos dois lados. Ó, para fechar agora isso aqui, ó, com as costurinhas dos dois lados. E vai fechar o conezinho da capinha. O que eu tenho que fazer aqui agora, tá? Tenho que colocar o meu cursor. Venho aqui, vejo se encaixou aqui o tecido e aqui, ó, que eu tenho essa emendinha, ó, de acabamento para ver se os tecidos casam também, tá? Tenham sempre esse cuidado quando vocês forem colocar o cursor, tá? Principalmente se o tecido ele tiver esses detalhes que foram feitos. Às vezes o rolinho é de um tecido só, é bem mais fácil de fazer, tá? E agora é colocar o cursor. Ó, gente, coloquei o cursor, tá? Ele tá aqui, ó. Eu vou ter que sair com ele, porque eu preciso que essa peça ela fique totalmente fechada para eu conseguir costurar nas laterais essas bolinhas aqui, tá? Então, eu venho com ela, ó, até o final e saio, ó. E vou ter que colocar novamente o cursor até o meio dessa peça. Porque meu cursor tá aqui, ó. Eu só fechei agora, ó, a minha canaleta, tá? Já ficou, ó, a capa do rolinho, ó. Ela tá redondinha aqui, ó. Prontinha. Só botar o cursor mais uma vez. Ó, colocado o cursor mais uma vez aqui, ó. Eu puxo e deixo até a metade da peça, tá? O que eu tenho que fazer aqui agora? Com muito amor e carinho, para não abrir esse zíper nas extremidades, eu vou virar essa peça do avesso. Ó. Se acontecer de abrir uma das extremidades do zíper, eu tenho que passar o cursor novamente, tá? Fechar e fazer tudo novamente. Ó, tá aqui o meu saquinho, ó. Tá vendo? E agora é colocação dessa parte aqui, aqui.
Então, ó, o lado direito do tecido tá ali dentro, porque a gente virou essa peça do avesso. Então, o que ficar para cá vai ser o avesso do trabalho. O que eu vou fazer aqui, ó? Escolher uma dessas costurinhas aqui, ó. Esse é o lado direito da minha peça e esse o avesso. Deixar o avesso virado para fora. Venho aqui, ó, e encaixo essa costurinha bem no meio, ó, do esqueletinho do meu zíper. E agora eu vou prender isso aqui nessa bolinha aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, por baixo. Primeiro eu vou trocar, né, o pé calcador aqui, que para essa costura é o pé calcador normal. E aqui no zíper, gente, não tem coisa mais desagradável do que uma costura no zíper ela abrir, né? Como a gente sabe que nem todo mundo tem muito cuidado para abrir zíper, eu faço muitos retrocessos aqui em cima do zíper, tá? Vocês vão ver agora quantos. É muitos mesmo, né? Para não ter risco de abrir. Ó, e a gente vai ajeitando o tecido e costurando. Ó, e agora eu já venho aqui e corto o excesso de zíper desse lado, tá? Depois eu vou lá para overlock, vou limpar isso aqui lá no overlock. Ó, vamos pro outro lado do saquinho, tá? Do nosso rolinho, da capa do nosso rolinho, ó. Esqueletinho do zíper, lado avesso e lado direito. Ó, aquela costurinha eu vou casar aqui com o esqueletinho do meu zíper, ó. Venho pra cá e vou prender isso nessa minha rodelinha. Muitos retrocessos aqui. Ó, e agora eu vou vir com a minha costurinha ao redor, formando esse círculo. Lembrando que a capinha é um tecido reto e a bolinha aqui é redonda, então tem que fazer o movimento, ó, para essa bolinha redonda. Cortar o excesso do zíper. E agora, ó, as duas extremidades estão assim, ó, o saquinho ele tá costurado. Eu vou lá pro overlock fazer a limpeza dos dois lados. E aí eu volto com vocês com a peça pronta e vou colocar no rolinho para vocês verem como é que vai ficar. Ó, gente, a gente tá com a capinha aqui, ó, virada do lado avesso, ó. Foi passado o overlock, ó, para fazer a limpeza dos dois lados, tá vendo? E agora é simples, é só abrir o zíper aqui, com o cursor. Ó como fica o acabamento bonitinho do lado, ó. Sem preguinha, sem nada, ó. Virar do lado direito. Ó,
colocar o enchimento que já foi revestido com TNT, né, dentro, ajeitar esse tecido para não deixar ele torto no rolinho, ó. Ele tá um pouco torto aqui, a gente vai ajeitar e fechar o zíper. Tá aqui o rolinho, ó, com o nome Luísa, tá vendo? E olha que bacana que fica o acabamento do lado, ó. Fica bonito, é um acabamento limpo e principalmente ele não tem nenhum botão ou qualquer coisa que a criança consiga arrancar e engolir. Kit de berço é uma coisa que você tem que fazer e você tem que ter em mente o seguinte: tem que ser o local mais seguro para a criança, tá? Que a criança não consiga tirar, arrancar nada e colocar na boca. Isso torna o kit berço muito perigoso. Ó, ficou bem bonitinho. Um abraço a todas e espero que vocês tenham aprendido algo novo no canal hoje aqui, tá? Beijo!